Olá pessoal, esse é o canal Relíquias do Saber, seja bem-vindo ao novo vídeo, e nesse vídeo apresento 10 criaturas mitológicas que realmente existiram, mais ou menos. Bem, os antigos gregos tinham sede de mitologia. Essa obsessão se espalhou pelo mundo e continua até os dias atuais. No entanto, muitas das criaturas foram inspiradas não pela imaginação, mas pela ciência e pela natureza. Foi descoberto que os locais dos mitos antigos eram frequentemente locais onde um grande número de fósseis foram descobertos. Na tentativa de dar sentido ao que estavam vendo, muitos mitos surgiram. Aqui, temos 10 criaturas mitológicas de todo o mundo que podem ter tido suas origens de fato. Mas, antes disso, já deixe o seu like, se inscreva no canal, puxe uma cadeira e vamos para o vídeo. Número 10. Ciclope. Na mitologia grega, os ciclopes eram criaturas gigantescas com um único olho no centro de cada uma de suas cabeças. Eles eram conhecidos principalmente por sua barbárie, não temendo nem os homens nem os deuses. O ciclope mais famoso foi Polifemo, que atacou Odisseu em uma caverna e comeu metade de seus homens. Odisseu cegou o ciclope enfiando uma estaca de madeira em seu único olho. Então Odisseu e seus homens escaparam amarrando-se à parte de baixo das ovelhas. Isso pode parecer implausível. Mas por um tempo, parecia haver alguma prova bastante sólida da existência dos ciclopes. Muitos crânios foram encontrados com uma única órbita ocular no centro da cabeça. Acontece que os crânios pertenciam a elefantes anões. A órbita ocular era a cavidade nasal central e a abertura para a tromba do elefante. Muitos crânios de elefantes anões foram encontrados em Chipre, especialmente em cavernas onde os ciclopes supostamente viveram. Portanto, talvez seja natural que um crânio de elefante tenha sido tomado como evidência de uma raça de criaturas gigantes com um olho só, comedoras de homens. Número 9. O Kraken. Solte o Kraken. Originário do folclore nórdico, o Kraken era considerado poderoso o suficiente para arrastar um navio para as profundezas, envolvendo seus tentáculos gigantes em torno dele ou nadando em círculos ao redor dele para criar um redemoinho que arrastaria o navio para baixo. O primeiro relato escrito sobre o Kraken data de 1180, e havia muitos relatos de um monstro marinho gigantesco com tentáculos arrastando navios para sua destruição. Dizia-se que o Kraken era capaz de devorar a tripulação de um navio inteiro com uma única garfada. É provável que o mito Kraken tenha surgido após avistamentos de uma espécie de lula gigante, que pode crescer até cerca de 18 metros de comprimento, ou possivelmente a lula colossal, que é significativamente maior do que a lula gigante e pode crescer até comprimentos desconhecidos. Muito poucas lulas colossais foram encontradas intactas, pois vivem nas águas profundas da Antártica. Por esse motivo, é muito difícil encontrar evidências de como as lulas atacam suas presas. Algumas pesquisas recentes mostram que eles circundam a presa com seus tentáculos antes de puxá-la e comê-la. Número 8. O ornitorrinco. Embora seja uma história mais recente do que as outras, o ornitorrinco já foi considerado um animal mitológico. Mas é completamente real, embora pareça um pouco estranho. Descoberto pela primeira vez no século XVIII, foi considerado por muitos uma farsa ridícula e não sem razão. Esta foi uma época em que os naturalistas estavam criando todos os tipos de criaturas estranhas com a ajuda da imaginação criativa. Por exemplo, Albertus Seba tinha todo um armário de curiosidades. O ornitorrinco parece igualmente implausível. Em 1799, o zoólogo inglês George Shaw escreveu que se assemelhava ao bico de um pato enxertado na cabeça de um quadrúpede. O ornitorrinco é notável por muitos motivos, não apenas por sua aparência peculiar. Os naturalistas não conseguiram determinar se a criatura era um mamífero. Pôs ovos ou deu à luz bebês vivos. Demorou mais 100 anos para os cientistas descobrirem a resposta para isso. O ornitorrinco é uma das poucas espécies de mamíferos que botam ovos. Número 7. Sereias. Existem lendas sobre sereias há quase tanto tempo quanto as pessoas navegam nos mares.
Um dos primeiros contos de sereias registrados foi o de Tessalônica. Dizia-se que ela era meia-irmã de Alexandre, o Grande. Depois de partir em uma jornada cheia de perigos para descobrir a fonte da juventude, ele enxagou o cabelo de sua irmã na água imortal. Quando Alexandre morreu, sua irmã tentou se afogar no mar. Mas ela não podia morrer, então ela se tornou uma sereia ao invés. Diz a lenda que ela gritava aos marinheiros: Alexandre, o rei, está vivo. Se eles respondessem: ele vive, reina e conquista o mundo, ela permitiria que partissem. Mas se dissessem que ele estava morto, ela se transformaria em um monstro e arrastaria o navio para o fundo do oceano. Uma possível explicação para a persistência de avistamentos de sereias é que os marinheiros estavam confundindo uma sereia, uma criatura fabulosa com corpo de peixe, mas a cabeça e o torso de uma bela mulher, com um peixe-boi. É justo dizer que o peixe-boi não é a criatura de aparência mais atraente da terra. Então, como os marinheiros podem ter cometido tal erro? Bem, os peixes-boi podem manter suas cabeças fora da água e virá-las de um lado para o outro da mesma forma que um humano pode. E vista de trás, a pele áspera pode parecer cabelo comprido. Também é sabido que os marinheiros que ficam no mar por períodos prolongados têm alucinações com a vela. Então, talvez, se estivesse à distância ou com pouca luz, eles poderiam confundir um peixe-boi com uma sereia. Ou talvez fosse o rum. Número 6. Vampiros. A visão moderna do vampiro começou com o romance de Bram Stoker, Drácula, 1897, um estranho pálido e magro com um sotaque improvável que dorme em um caixão e é mais ou menos imortal. É bem sabido que Stoker baseou seu personagem nos relatos históricos de Vlad, o Empalador. Também é possível que Stoker tenha se inspirado nos muitos rumores e superstições em torno da morte e do sepultamento naquela época, bem como na ignorância sobre como o corpo se decompõe. Após a morte, a pele do cadáver encolhe. Assim, seus dentes e unhas se tornam proeminentes e podem parecer que cresceram. Além disso, conforme os órgãos internos se rompem, o fluido de purga pode vazar do nariz e da boca, deixando uma mancha escura. As pessoas podem ter interpretado isso como o cadáver bebendo sangue dos vivos. Havia também a evidência do próprio caixão. Às vezes, marcas de arranhões eram encontradas no interior dos caixões, o que era considerado evidência de que os mortos se tornaram mortos-vivos e surgiram de seus caixões. Infelizmente, é mais provável que os mortos-vivos tenham morrido e que as pessoas que entraram em coma, por exemplo, tenham sido enterradas na crença equivocada de que faleceram. Depois de recuperar a consciência, eles podem ter tentado se libertar. Acredita-se que o filósofo e monge John Duns Scotus tenha morrido dessa forma. Seu corpo teria sido encontrado em uma cripta fora de seu caixão com as mãos ensanguentadas e machucadas por tentar escapar. Número 5. Gigantes. Os gigantes fazem parte do folclore há milhares de anos. Na mitologia grega, temos os gigantes, uma tribo de 100 gigantes que nasceram da deusa Gaia depois que ela foi fecundada com sangue coletado durante a castração de Urano. Que nojo! Na mitologia nórdica, Algelmir foi criado a partir de gotas de água que se formaram quando a terra do gelo, Niflheim, encontrou a terra do calor e do fogo, Muspelheim. Ele deve ter sido muito grande. Depois que ele foi morto pelos deuses, a terra foi feita de sua carne, os mares de seu sangue, as montanhas de seus ossos, as pedras de seus dentes, o céu de seu crânio e as nuvens de seu cérebro. Suas sobrancelhas até se tornaram a cerca ao redor de Midgard, que é a maneira viking de dizer terra. O gigantismo hereditário pode explicar algumas das crenças nos gigantes. Os cientistas acreditam que isolaram um gene que pode levar ao gigantismo familiar. De acordo com os pesquisadores, pessoas com gigantismo também podem ter um tumor na glândula pituitária, que pode estimular o crescimento. O gigante bíblico Golias teria mais de 274 centímetros de altura. Não há uma definição moderna de qual altura nos torna gigantes,
já que diferentes sociedades têm alturas médias diferentes, com até 30 centímetros de diferença. Um estudo publicado no Worcester Medical Journal sugeriu que Golias, famoso por ser morto por Davi com um estilingue, tinha uma árvore genealógica identificável, sugestiva de herança autossômica dominante. Número 4. Banshees. Vinda do folclore irlandês, uma banshee, que significa mulher das fadas, era uma bela jovem com cabelos brancos esvoaçantes e olhos vermelhos de chorar que ansiava para avisar a pessoa que a ouve que alguém de sua família vai morrer. Em vez de ser uma ameaça, deveria dar às pessoas tempo para se despedir de seus entes queridos. Não está claro quando a lenda surgiu pela primeira vez. Houve relatos sobre o Banshee em Catrin Toidjalbaulhaig, uma história escrita da vila de Torloug em 1350, e os relatos ainda em meados do século XIX. Era uma forma tradicional de as mulheres expressarem sua dor. Eles se reuniam ao lado do túmulo e choravam por sua perda. Essa prática desapareceu gradualmente durante o século XIX, depois que se tornou uma espécie de atração turística assistir os entusiastas em um verdadeiro funeral irlandês. É fácil ver, porém, por que os românticos irlandeses, que sempre estiveram dispostos a acreditar no sobrenatural, pegariam a ideia de uma fada e a misturariam com a tristeza de mulheres ansiosas por seus mortos para criar uma bela banshee para chamar a casa da família para se despedir. Número 3. Hidra. Na mitologia grega, a Hidra era uma gigantesca serpente marinha com 9 cabeças, uma das quais era imortal. Quando uma cabeça foi cortada, mais 2 cresceriam da ferida recente. Matar a Hidra foi um dos 12 trabalhos de Hércules. Para conseguir isso, ele pediu a ajuda de seu sobrinho, que cauterizou as feridas enquanto Hércules cortava as cabeças até que apenas a cabeça imortal permanecesse. Hércules também cortou aquele e enterrou-o sob uma rocha pesada. O mito da Hidra pode ter sido inspirado na natureza. Tem havido muitos casos documentados de cobras com várias cabeças, embora 9 possam estar empurrando. A incidência de policefalia em répteis parece ser maior do que em qualquer outra espécie. Foi até mesmo possível para os cientistas que estudam gêmeos siameses criar animais policéfalos. No início do século XX, Hans Spemann amarrou embriões jovens de salamandra a uma mecha de cabelo de um bebê humano para produzir bebês com 2 cabeças. Número 2. Lobos terríveis. Hoje em dia, lobos terríveis são mais conhecidos por sua associação com as crianças Stark em Game of Thrones. No entanto, o lobo atroz não é uma invenção da imaginação dos criadores do GOT. Muito maior do que um lobo moderno, o lobo terrível viveu nas Américas até sua extinção há cerca de 10.000 anos. Mais de 4.000 restos fossilizados de lobos terríveis foram descobertos em La Brea, em Los Angeles. Acredita-se que eles podem ter ficado presos enquanto se alimentavam de carcaças de outros animais enredados. O lobo terrível tinha um crânio enorme, mas um cérebro menor do que o lobo moderno. Talvez se os cérebros dos lobos terríveis fossem maiores, eles teriam percebido que aqueles animais estavam presos nos poços de alcatrão por um motivo. Não há evidências de que um lobo atroz albino tenha existido, embora os filhotes albinos tenham nascido na população de lobos moderna. Número 1. Basiliscos. De acordo com o mito grego e Harry Potter, um basilisco, também conhecido como uma cocatrice, era uma serpente com um olhar letal e hálito terrível. Disse que nasceu de um ovo posto por um galo e chocado por uma serpente. Ele temia apenas o canto do galo e da doninha, que é imune ao seu veneno, ou espada de Harry Potter. No mito grego, o basilisco era de tamanho normal, embora tivesse crescido para proporções gigantescas na época em que chegou a Hogwarts. Embora seja improvável que um galo algum dia ponha um ovo ou que uma serpente decida incubá-lo, a ideia de um basilisco parece ter alguma base nos fatos. É provável que o basilisco do mito fosse na verdade uma cobra egípcia, uma cobra particularmente perigosa que sibila continuamente e cospe veneno a uma distância de 2,4 metros, enquanto aponta para os olhos de seu inimigo. Isso pode explicar o mito de que o basilisco matou quem o olhou nos olhos. Disse que Alexandre, o Grande,
usou um espelho para derrotar um basilisco. Quando a cobra olhou para sua própria imagem, ela morreu instantaneamente. J.K. Rowling usou uma versão dessa história em seus romances também. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Peço que curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Para mais vídeos como esse, clique em um dos cards finais. Muito obrigado a todos. Desde já agradeço. Fui. I am on a whole nother level. Girl, he only fought you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe.